Oi, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mara, nós estamos aqui novamente para uma videoaula com vocês. Comigo estão a professora Luzinéia, a professora Bárbara, que vão falar um oizinho para vocês. Professora Luzinéia. Oi, crianças, é um prazer muito grande estar aqui hoje novamente para falar com vocês. Espero que estejam bem. Professora Bárbara. Oi, criançada, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, hein? Estamos com saudades. A gente está com muita saudade de vocês. E para começar a nossa videoaula, eu vou apresentar para vocês um slide, tá bom? Vocês estão vendo? Professoras? Sim. Vendo bem. Então vamos lá. A nossa videoaula de hoje tem como título Lendo e Escrevendo Verbetes de Enciclopédias. Nós já vimos nas aulas passadas sobre o verbete de enciclopédia. Nós vimos também que o verbete ele está ligado com a ficha técnica. Por quê? São gêneros parecidos, porque eles usam como base o texto científico ou um texto informativo. Então, quando a gente fala de verbete de enciclopédia, quando a gente fala de ficha técnica e quando a gente fala de texto científico ou informativo, nós estamos falando de gêneros muito parecidos, que são gêneros que trazem informações importantes sobre determinado assunto que a gente quer estudar. Então, para finalizar esse projeto da ficha técnica e finalizar também o gênero textual verbete de enciclopédia, nós vamos agora juntar os dois para a gente poder criar o nosso verbete. Então, essa primeira aula é para a gente aprender como é que se faz isso, tá bom? Hoje, para essa aula e para a atividade dessa semana, nós temos um texto informativo sobre as abelhas. São muitas informações bem interessantes sobre as abelhas que, às vezes, muitas delas eu mesma não sabia. A gente pesquisou e teve que procurar bastante informação para passar para vocês, tá bom? E a professora Bárbara, ela vai ler o texto para vocês agora, contando sobre as abelhas. Vamos lá. Existem cerca de 20.000 espécies de abelhas. As mais conhecidas são as comumente denominadas abelhas africanizadas, mistura de abelha africana com a europeia, que podem causar acidente devido à inoculação de veneno com ferrão. Existem também as chamadas abelhas nativas, as quais, em sua grande maioria, não têm ferrão nem veneno. Arapuá, jataí, mandaçaia, entre outras. E normalmente enroscam no cabelo quando importunadas. Vocês já tiveram alguma abelha enroscada no cabelo? Sim. E aí, professora, vocês já tiveram? Eu já tive. Eu não. Já tive. Como não inoculam veneno, não são passíveis de controle, além de serem protegidas por lei ambiental. Encontramos ainda as mamanguabas, abelhas grandes e solitárias, com ferrão e veneno, que em geral fazem seus ninhos no solo ou em ocos de árvore, como tem a figurinha aqui, ó. A professora Luzinéia já foi picada por uma abelha dessa, não é? Já foi. Ai, E que dói muito. Ai, eu tenho medo, viu, gente, de abelha. Só que a abelha, ela é um bichinho muito importante. Ela é responsável pela polinização, como daqui a pouco a gente vai ver, e outras coisas mais. E sem essa polinização, a gente não tem flor e, consequentemente, a gente não tem frutos. E aí, como é que a gente vai comer, não é verdade? Então, por mais que elas sejam um pouco perigosas, né? A gente precisa ter um cuidado especial com elas. E a professora Luzinéia vai contar para vocês por que as abelhas são tão importantes. Conta pra gente, professora Luzinéia.
As abelhas são muito importantes porque elas contribuem para a fecundação das flores, propiciando aumento da produção de frutos e grãos, que é chamado de polinização. Produzem o mel e a geleia real, importantes fontes energéticas e nutritivas. Produzem própolis a partir de substâncias resinosas dos brotos e casca de vegetais, a qual atua como antibiótico natural. É isso mesmo. E essas abelhas, elas são divididas também em grupos. Como que é, professora Bárbara, esses grupos de abelhas? Esses grupos podem ser chamados também de colônias, e eles se distinguem por 3 tipos de indivíduos. Rainhas, que possuem ferrão, utilizado somente para a postura dos ovos. Zangões, que não possuem ferrão. E operárias, que possuem ferrão. Elas alimentam-se do néctar e pólen que retiram das flores, levando-os para a colmeia e armazenando-os em favos, sendo que todo o trabalho da colmeia, a coleta de pólen, néctar e própolis, limpeza, defesa, construção de favos e alimentação das larvas, é realizado pelas operárias. As abelhas podem ser encontradas em todos os continentes, exceto a Antártida. Variam em tamanho de 2 milímetros e 39 milímetros. Olha só que legal. Então, gente, como vocês viram, a abelha, ela é um inseto muito importante. Nós precisamos das abelhas, assim como nós precisamos das borboletas. Lembra que a gente estudou as borboletas em algumas aulas passadas? Elas são responsáveis pela polinização, e sem a polinização a gente vai ficar muito mal. Fora que vamos ter menos flores, né? E a gente está na primavera, se a gente tiver menos flores, olha que chato que vai ser, não é verdade? Que as flores dão esse colorido para a vida da gente, não é? Então, essa semana, falando das abelhas, nós temos a atividade de vocês, uma tabela de informações. Essa tabela, ela é diferente da ficha técnica. Ela também traz algumas informações do texto, mas ela se constrói de forma diferente. Nessa tabela, nós temos 5 informações importantes, que nós, essa semana, pesquisamos no texto e colocamos para vocês. Semana que vem, vocês farão isso com outro texto. Então, prestem bastante atenção como que as professoras fizeram para vocês fazerem também, tá? O primeiro item da tabela é onde vivem. Então, qual que é a resposta? As abelhas vivem em todos os continentes, com exceção da Antártida, que lá é muito frio. Então, elas não gostam e não podem viver lá também. Quais as características físicas das abelhas? Então, elas possuem veneno, ferrão e podem medir de 2 milímetros a 39 milímetros. Elas são bem pequenas, né? Como que elas se organizam? Elas se organizam em sociedade ou colônias, nesse grupinho delas, né? Como que elas se alimentam? Elas se alimentam basicamente de néctar, de pólen e de substâncias resinosas. Essas substâncias resinosas são aquelas que fazem o própolis. O própolis é um excelente antibiótico, viu, gente? É um antibiótico natural. E aqui a gente colocou curiosidades. A gente colocou uma curiosidade sobre a abelha. Ó, cada colônia tem uma rainha, 6 zangões e 75 mil operárias, mais ou menos. Esse número ainda pode variar até para mais. É muita abelha, né, gente? Para produzir bastante mel tem que ter bastante abelha, não é verdade? E aqui tem mais uma curiosidade. Você sabia que o mel é o mais antigo adoçante que existe? Você sabia, professora Luzinéia? Não, que legal, hein? Sabia disso, professora Bárbara? Não sabia, descobri agora quando a gente estava preparando essas aulas. Interessante, né? Ele é
antiguíssimo. O mel é o adoçante mais antigo. As pessoas usavam para adoçar os sucos, as comidas, né? Aqueles manjares gostosos, era tudo adoçado com mel, que ainda não existia o açúcar, sabia? E outra coisa, você sabia que esse gênero, você sabia, ele também é um gênero informativo? Ele é muito parecido também com a ficha técnica, com o texto científico. Sabe por quê? Ele propõe aguçar a curiosidade pela leitura daquele texto científico, por exemplo, que vocês vão estudar. Ele sempre traz uma pergunta que incentiva o leitor a ler, que é a pergunta "Você sabia?". E essa pergunta, ela é direta para o leitor, sabe por quê? Ela se inicia com você, então ela conversa diretamente com você. E ainda ela tem a finalidade de informar curiosidades sobre alguma das características do assunto que tem no texto. Então, esse você sabia, esse balãozinho que tem você sabia que é um gênero textual também. E ele é da família do texto informativo, texto científico e da ficha técnica, tá bom? Essa semana, na atividade de vocês, a gente colocou lá esse você sabia sobre as abelhas. E a atividade complementar que é para vocês fazerem é um balãozinho do você sabia que. Vocês vão olhar no texto, vão procurar alguma informação que vocês acharam interessante e vão fazer um balãozinho para a gente. Você sabia que? E aí vocês vão completar. Se vocês quiserem entrar na internet e pesquisar sobre outra curiosidade da abelha, também pode, tá bom? Mas aí vocês fiquem à vontade para fazer. E é isso por hoje, gente. Nossa aula está terminando e as professoras vão se despedir de vocês. Professora Luzinéia. Tchau, crianças. Procurem fazer com capricho e com carinho a atividade que nós fizemos com todo carinho para vocês também. Professora Bárbara. Isso mesmo, criançada. A gente prepara tudo com muito carinho. Então, façam bonitinhas atividades e a gente espera encontrar vocês de novo, em breve. É isso Enquanto aí. isso, se cuidem e fiquem com Deus. Saudades. É isso aí, gente. Cuidem-se bastante, façam atividade com bastante carinho e atenção, tá bom? Com o mesmo carinho que nós preparamos para vocês. Um beijo, tchau!